Bienvenido al canal, gracias por contar tu historia. Aquí todos somos uno, Academia Bestseller sin fronteras con ELA. Bienvenido al canal, gracias por contar tu historia. Aquí todos somos uno, Academia Bestseller sin fronteras con ELA. Hola a todos y bienvenidos de nuevo a Academia Bestsellers Sin Fronteras. Mi nombre es Marilena, me dicen Nela. Soy autora de 19 libros publicados en Amazon y soy bestseller número 1, con más de 5 libros de bestseller. Y también vendo en más de 120 plataformas. Este canal nació para dar voz a los autores reales, como está ahora con nosotros Cecilia, los que han escrito un libro con el corazón, ha escrito que han superado todos los obstáculos, que ya tiene una historia y quiere que el mundo lo conoce. Y se merece conocer. Hoy tengo un placer a presentarlos y un orgullo estar conmigo Cecilia, que es autora del libro Luz Interior y Resiliencia. Es una historia que va a inspirar a muchas personas y que va a impactar a muchas personas también. Así que, Cecilia, bienvenido a mi canal y estamos muy felices de tenerte aquí. Muchas gracias, Marilena, por me invitar y gracias por estar aquí contigo. Es un placer enorme. Vale, bienvenida con nosotros, bienvenida. Pues me alegro muchísimo que has decidido estar conmigo en este canal porque soy la pionera en ayudar a los escritores a publicar en social media, a abrir un canal de YouTube para las personas que quieren promocionar, dar al mundo sus libros, que es muy difícil el día de hoy con la tecnología, muy difícil de conseguir algo. Y entonces he decidido dar la luz este canal para los escritores que de verdad necesitan. ¿Vale? Bueno, Cecilia, cuéntanos quién eres tú y de qué se trata, un poco palabras, de qué se trata tu libro y por qué es algo especial. Bueno, eu sou Cecília da Vitória Neves, vengo de Rio de Janeiro e emigrei à Espanha há mais de 30 anos. Mi livro se trata de parte de mi biografia, não é toda, porque senão eu teria que fazer um livro como na Bíblia, não? Mi livro se trata de que El libro. eu invito as pessoas a encontrar sua luz interior. Eu creio firmemente que todo ser humano tem uma luz, pero para encontrar essa luz, há que atravessar o deserto, o inferno de tu alma, apagar o fogo, não? Que está ardendo dentro de uno mismo. Así es, así es, así es. Bueno, Cecilia, lo que entendí, perdiste a tus padres siendo muy pequeña y tuve que enfrentar la vida prácticamente sola. ¿Cómo superviviste emocionalmente a todo eso siendo tan joven? ¿Me puedes explicar? Para mim foi muito duro, não? Pero cada vez que eu veia os olhos de mis hermanos tristes, não? Isso me dava uma força para não derrumbar-me, não? Não llorar. Era como se em cada rincão de minha casa, havia um dolor, não? Cada irmão com seu dolor, intentando amenizar o dolor para não transparecer para os demais irmãos. Pero eu percebia a tristeza de cada um deles, não? Então, eu sempre fui suporte, não? La tigresa, não? Então, eu teria que contener todo o dolor, quando, em la verdade, depois de crescer, não? Havia uma irmã que me ha dicho, outra também, ai, pero tu sempre fuiste forte, pero não. Eu queria abraços, eu queria
consolo, eu queria muitas coisas, pero não podia derrumbar-me. E a fé em Deus me ajudou também em isto. muy bien, lo siento, pero son cosas que pasan en la vida. Pero, por ejemplo, en el libro habla de un amor por tus hermanos, como has dicho antes, que era una llamada que ardía sin parar. Hubo un momento en que casi te rindes. ¿Qué te hizo para seguir luchando? Houve, não um só momento, houve vários momentos, não, que eu quase rendir-me, não, quase rendi, e tentei quitar minha vida muitas vezes. Uma delas vezes me acordo que eu me ia tirar em la playa, não, em umas pedras que há aí no arpoador. Abracei a meus irmãos, me despedi deles e saí. Pero detrás de mim vino uma irmã e eu não sabia. E depois me correu e me abraçou tão forte, não? Então, isso me ajudou, não? Porque às vezes tu intenta quitar a vida, pero há algo que te impide, não? Que te diz, não, tu não puedes sair deste mundo, tu vales algo, não? Então, eu creio que cada vez que eu tentava desistir, ia ser gamberagem na rua, não? E eu sempre dizia, eu vou ser um assaltante, vou roubar, vou fazer isso tudo malo, não? Pero de verdade que cada vez que bajava para hacer algo malo, aparecia a polícia. Era Deus desde o cielo ayudándome, que eu não espera tonterias. Então, eu creio que Deus ha cuidado de mim e de meus irmãos, pese que o mundo não ha mirado para nós outros, não? Porque é mais fácil mirar assim a um lado, porque quando tu mira o problema, tu tens que se hacer responsável dele. Claro, 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 es verdad. No me has dicho cuántos hermanos tienes. Somos sete. Eu 7 sou hermanos. a quinta de los maiores, não? Abaixo de mim há duas irmãs mais pequenas. ¿Y tus padres? ¿Qué pasaron con tus padres? Que no nos dicen. Meu padre foi assassinado em um assalto, lo assaltaram e lo mataram com 37 anos de idade, em 1970. E teníamos tudo, não? Uma vida estable. Meu padre, aos 37 anos, já tinha 6 propriedades. Minha madre, vivemos muito bem, viagens, os melhores sapatos, as melhores roupas, as melhores comidas. Conheci tantas comidas boas, pero em 3 anos perdi minha madre também e perdemos tudo, não? Houve muitos buitres, não? A gente rusga, a gente se aproveita. E perdemos muitas coisas, não? Minha madre tinha que lutar para manter 7 niños, não? Então, me acordo, o que foi muito triste para mim foi porque a gente rusga os huérfanos, por lo menos naquela época. Diziam que nós outros éramos culpables da morte de minha madre. E isso nos causou muito dolor a todos os irmãos, não? Nós sentimos culpados, quando os niños não são culpados. E o incrível que eu pensava, meus primos podem ser niños, meus tios los consideram como os niños, pero nós outros não podemos nos comportar como niños depois da perda de meus padres. Éramos niños aún. Não tínhamos por que assumir responsabilidades que não nos correspondem a nadie, a nenhum ninho. Pero tivemos que amadurar e crescer, e creio que esta falta de apoio, não, do governo, da gente, foi o que nos hundiu, pero ao mesmo tempo nos uniu. Éramos como uma pinha, os hermanos, não? Me acordo que quando crescimos, a gente dizia, ui, las festas de Navidad, solo los hermanos. Em Ano Novo, solo los hermanos. E quando bailávamos, era a nossa união.
era una pasada, que todos hacíamos los mismos pases. Éramos muy unidos, pero todo se rompió. Creo que cuando tú tienes mucho dolor, ¿no? En el pecho, y hay que sobrevivir, cada uno de los hermanos como puede, como sea, ¿no? Eu creio que tu pesa mais a sobrevivência que o amor e algo se rompe. Porque quando tu não tienes conhecimento de habilidades emocionais, tu não puedes sujetar este compromisso. Así es verdad. Es fuerte tu historia. Por ejemplo, que nos estás explicando ahora, está todo escrito en el libro, ¿sí? Sim. Vale, vale. Bueno, digamos que cuando llegó Honey a tu vida, o Honey, Haney, Haney. todo cambió. ¿Qué significa para ti tu hijo? ¿Quién es? ¿O por qué tanto luchaste? Por, es el Migo, coautor de este libro. mira, Migo, eu lutei muito por ele porque ele nasceu com sérios problemas de saúde. Passou da época de nascer, ele já havia coronado, os médicos não sabiam e entrou em sofrimento fetal. Então, se quedou em coma aos 3 dias de nascido e isso acarretou falta de oxigênio no cérebro. Então, já tenido que fazer fonoaudiologia, terapia ocupacional, psicopedagogia, psicomotricidade, deglutição, muitos tratamentos, não? E isso me desbordou também, não? E este livro, na verdade, mesmo não é coautor, pero me ajudou muito em los títulos, capítulos. Este livro não se chamava Luz Interior, Resiliência, se chamava Atrapada Sem Deus, e eu pus o título, e meu hijo puso Deus em mim. E eu dizia, Honey, Deus não está em mim, há tempo que se foi, se marchou. E meu hijo dizia, sim, mamãe está. Pero quando empecé a escrever, que terminei o livro, o professor de literatura me ha dicho que meu livro era um manga, quando era Atrapado Sem Deus, Deus em mim. E quando pus no KDP, os Estados Unidos me começou a bombardear-me dizendo que eu estava enganando a los leitores, que isto não era um manga, e sim uma biografia. Não, não me ha dicho que era biografia, pero depois tive que estudar em outros cursos para aprender o que era as categorias. Porque, claro, professor que tu conhece havia dito que era um manga, então pode dar o botão de publicar. Quando publiquei, bloqueou o KDP, bloqueou o livro, ha dito que não ia mais publicar. Então, eu tive que empezar a cambiar o título, os capítulos, todo. E claro, como eu queria que ele saliera a la luz para curar almas, porque não vendo livro, vendo sanação, vendo curação, vendo resiliência, perdão, eu dizia, tem que sair a la luz. Então, tive que poner no nome de meu filho, tive que cambiar o título, capítulo, todo. Mira, tuve muita tristeza, não? Pero Deus, desde mais allá, estava cuidando de sua obra, não? Porque eu sempre digo que Deus me utilizou como instrumento para que esse livro saliera à luz. Há muitas informações que Deus me foi inspirando. Há mensagem para o mundo neste livro que Deus me ha dicho que dijera ao mundo. Creio que na página 118 e outras também. Então, mi hijo se enfadou muitíssimo porque dizia, mamá, isso não se pode, não pode poner em mi livro. E eu dizia, honey, tenho que hacerlo. E depois, quando se tornou o número 1, best-seller número 1 em manualidade e estilo de vida, número 5 em hogar, número 7 em desenvolvimento e autoajuda, e meu hijo dizia, ui, mamãe, eu sou best-seller, tu não te importas? Eu dizia, não, Rani, porque para mim o mais importante
era que esse livro, esta obra saliera à luz e Muy que o bien, mundo pudera sanar-se. muy bien, muy bien. ¿Nos puedes decir, bueno, por qué tomaste la decisión de dejarlo todo atrás y empezar de cero en otro lugar? ¿Qué sentiste en este momento? ¿Tenías miedo? Eh, un- ¿Has tenido una esperanza? ¿Viste un alivio o sentiste un alivio que has salido de tu país y empezar todo de nuevo? Por favor. Mira, senti muita esperança, principalmente porque não é que Brasil seja o culpado de los dolores, pero minha alma estava sofrendo. Minha alma todo el tempo dizia: quita tu vida, quita tu vida, quita tu vida. Então, isso por mais que eu tentara mirar hacia um lado, minha cabeça dizia que eu teria que desaparecer. Quita tu vida, quita tu vida. Muita gente não entendeu porque eu deixei tudo, trabalhava na Marina, trabalhava no hospital, tinha muitas clientes de pelo, porque também sou peluqueira, artesana, pero mis irmãos diziam, tem estabilidade, pero isso não é o mais importante, o mais importante é a vida. Quando eu vine, não vine para deixar a família, vine para salvar minha vida, salvar a vida de meu hijo que sofria. Meu hijo ha sofrido muito, não? Então, eu queria apartar ele de todo o sofrimento que ele havia enfrentado tão pequeno, não? Então, quando eu me vine, vine para salvar minha vida. Aqui senti alívio. Creio que quando tu está lejos do ruído, tu podes centrar-te mais em ti mesmo, e principalmente porque aqui não podia quitar minha vida. Quem ia cuidar de mim? Vês? Deus é muito sábio. Quando eu me vine de Brasil, leí um livro de Paulo Coelho que se chamava El Alquimista. Em uma página dizia: quando de verdade tu desejas uma coisa, o mundo inteiro conspira para que tu lo consiga. E eu queria isso, alívio, paz, calma para minha alma, coração, sanação, perdão. E lo logrei perdonar, logrei ser uma nova pessoa. Muy bien, muy bien. Me alegro mucho, me alegro mucho. Es fuerte. Es fuerte dejar algo atrás. A mí también me ha pasado dejar algo atrás, empezar todo de cero es muy duro. Pero somos madres y tenemos que luchar para nuestros niños. Sim. Bueno, digamos que el título Luz Interior. ¿Dónde encontraste la luz, esta luz en el momento más oscuro de tu vida? No, ¿dónde encontraste? Quando escrevi este livro, mira, eu creía, eu vivia dizendo a toda a gente, não? Como somos ignorantes, não, em algumas coisas. Porque às vezes temos habilidades técnicas, mas não temos habilidades comportamentais. Depois de muito tempo, comecei a fazer muitos cursos de desenvolvimento personal, não? Então, eu sempre dizia aos demais, tem que perdonar, porque eu conhecia das escrituras da Bíblia. Pero não era porque eu entendia o que significava, não? E depois lo compreendi escrevendo este livro. E eu creía que já havia perdonado tudo de meu passado, pero não era assim. Eu era uma mentirosa. Então, quando comecei a escrever este livro, eu ia pôr todo o peso de minha alma neste livro. Ia ser um livro de sofrimento, não? Pero Deus me foi sanando, me foi curando, me foi me ensinando uma outra história, um outro modo de mirar a vida, não? Com resiliência, com perdão, com amor verdadeiro. Tanto que nesse livro, este livro tem código QR, vocês me podem ver dentro deste livro. Há uma parte que habla de perdão, eu hablo uma carta para todos meus irmãos, me aparece no livro. Há várias QR que me vêm dentro do livro. E eu entendi. Deus me disse, tu já amavas, pero não era um amor verdadeiro. E verdadeiramente não era. Porque o amor verdadeiro, quanto mais tu ama, mais compreensão tu tens de
todas as pessoas do mundo. Hoje em dia não há mais ruído dentro de mim, porque eu amo tanto a gente. Eu vejo os defeitos, é problema deles, não? E eu volto à Bíblia e há uma parte que Jesus ha dito: se queres seguir-me, larga tu parentela, pero não é largar tu parentela, é largar os costumes de tu parentela, os ruídos, os malos hábitos, é tudo isso. Então, eu compreendi que todo lo externo de mim é problema de cada pessoa. E eu les puedo ajudar se eles me pedem ajuda, senão eu tenho que aceitar tal e como é, lo vejo, não quero para mim e tenho que ser exemplo. Pero hoje em dia eu consigo amar as pessoas e entendo por que Jesus Cristo ha amado tanto, não? El bandido, el matão. E eu já amava, porque em meu país eu dava reuniões para drogadito, gente perdidas, não? Porque eu sempre creí que havia uma luz dentro de cada pessoa, principalmente porque, como nunca tive nada que me dijera, não? A mim e a meus irmãos que éramos importantes, eu tinha que dizer às demais que, mira, tu eres importante, porque nada me dizia, não? Pero em mim, eu creia que eu não era importante. Hoje em dia sei que só uma pessoa sanada pode sanar, porque não é que não pueda sanar um que não está sanado, pero um sanado sana e habla desde a sanação, não desde o que está passando consigo. E quando tu puedes sanar, tu não vai romper-se mais, porque tu está como um roble, como um escudo. Então, vocês é visto. Muy bien explicado, muy bien, vale, me encanta, me encanta. Bueno, digamos, la persona que lee tu libro, ¿qué tú piensas que ellos, cuando cierra el libro, qué tú piensas que ellas sienten? ¿Qué mensaje se lleva a su casa? Leveza. Sabes por quê? Quando todo ser humano somos um corpo, não? E este corpo são hecho de moléculas, átomos e várias coisas, não órgãos. Eu também era auxiliar técnica de enfermeria, por isso eu sei, não? Então, este cuerpo, cuando sale del útero de la madre, muitos niños já vêm fragilizados dependendo de como foi a gestação deste ninho, por el dolor, se o ninho foi rechazado, se queria mulher, se queria homem. Isso é muito importante desde a maternidade, amar a seus filhos, não? Porque há traumas sequelares desde o útero. Então, o que sucede com o corpo humano? Quando salimos e empezamos a receber carinho, outros não. Pero quando tu vai llenando tu corpo de el cérebro, a mente, de sofrimento, de tristeza, isso te vai pesando, não? E quanto mais te pesa, mais dolor tu sientes. Quando tu perdonas, tu vai sacando tudo isto de tu corpo, de tu mente, e se vai quedando mais leve para receber tudo lo bueno que o mundo tem para dar-te. Porque o mundo é bueno. As pessoas fazem dano porque sofrem, porque não têm consciência. E este livro invita o leitor a isso, a quedar-se leve, a perdonar de verdade, porque muita gente, sabe, eu converso com muita gente e me diz, eu perdonei, eu perdonei. Não, porque quando tu perdonas, tu habla com a pessoa que te heriu com amor, com amabilidade. Por mais que a pessoa te tenha hecho dano, tu vai seguir hablando com a pessoa com limites, exigindo respeito desta vez, porque tu te respeitas. Pero tu vai amar a todas as pessoas, tu não vai ter problema com as pessoas, que as pessoas tenham contigo é uma coisa, pero tu não tienes com os Así demais, es, então é visto, leveza. así es, así es, así es. Tienes mucha razón. Cuando perdonas, se tiene que olvidar todo, el bueno o el malo, todo, y hablar con del amor. Eso es cuando tú perdonas a una persona. Así es. Bueno, digamos que tu historia también tiene algo muy potente, digamos, por
Puede ser una película o una serie, que tiene amor, que tiene dolor, que tiene superación y tiene un final de esperanza. ¿Has pensado hacer una película o llevarla al cine o a la televisión? Não, eu sim, sabes por quê? Porque esse livro é uma mensagem para o mundo, porque hoje em dia, tanto que estou escrevendo um livro que se chama Coerência de um Escritor, Reflejo de suas ações, e eu creio que o mundo necessita de reflejo, não de esperrismo. Nós outros que levamos mensagens ao mundo, temos uma responsabilidade enorme. Não é enriquecer nosso bolsillo, é enriquecer a mente das pessoas, dar consciência, levar luz, levar resiliência. E eu sempre digo, eu não vendo livros, eu vendo sanação, resiliência, respeito por uno mesmo e por los demais. E principalmente amor. Quando a pessoa se ama, ela é capaz de transformar todo. Então, este livro para mim foi meu bebê, não, me irrita, meu primeiro filho. Para mim, é a luz do mundo, não? Principalmente que há mensagens de Deus. Uma delas, me acordo que Deus me ha dito, habla com o mundo e que todos sepam que se o mundo não arregla a situação por eles mesmos, eu creio que ele quis dizer consciência, não haverá outro modo que eu arregle de meu modo. Aí Muy uma bien, página aqui, aí está muy em bien, alguma página. así es, tiene razón, tiene razón. Pero te pregunté, ¿te gustaría llevarlo al cine o no? ¿Sí? Não, sim, 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 Sí, claro que vale, 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 isso aí, Deus tem tudo controlado em suas mãos, não? claro. Tú solo deséalo, di lo que ya lo tienes y ya será película. Sim, ¿Listo? Es sim. fácil. Bueno, ¿tienes pensando escribir más libros? ¿Has escrito más libros? ¿Hay algo más que tiene que contar sobre tu historia? Não, sim, sim, tenho o outro livro, porque, mira, quando eu escrevi esse livro, como te comentei, eu, hablando com Deus, não, eu dije, eu vou poner todo o malo que me ha sucedido. O livro já estava grosso, grosso assim, não? Já estava com mais de 400 e pico páginas. Eu falei, Deus meu, pero de repente Deus me foi borrando, não? Este dolor. E é incrível que pareça, não? E eu dizia, eu vou poner tudo malo. E não pude, não logrei. Houve uma parte que mi hijo eligió o capítulo que ha dito, mama, como foi que tus hermanos se sentiu quando a morte seus padres? Quando a morte dos meus padres se tornou um tema tabu. Nadie podia dizer do tema, não? Então, eu creio que foi entre as sombras. E eu, não eu dizia, Rani, eu não sei, porque não se podia dizer, e eu queria falar, porque eu creio que falar é sanação, mas eles preferiram tirar baixo de uma alfombra, isso não sana a nadie. Pero claro, eu tinha que respeitar. Lo incrível é que eu tinha que respeitar suas vontades. E quem me respeitava a mim que eu queria falar? Por isso escrevi este livro, não? Então, eu creio que temos que falar, temos que sanar as feridas internas. Então, por isso não escrevi todo o que me ha passado, pero como eu dije, eu tenho que dar tempo para que amadureça o sofrimento de cada irmão, não? Logo depois, o ano passado, minha irmã escreveu outro livro. Não, eu escrevi para ela, com suas emoções, estive por el telefone com ela, perguntando e tal, e ela me falou de todas suas emoções, desde o seu coração, que se chama Luz Interior e Pitágonos em Sombras e Luz, que também foi um best-seller, número 13. Logo depois escrevi também o Sargento Marina, que também foi best-seller, número 33. Está em catalão, castelhano, português e inglês, todos os meus livros. Agora ganhei um prêmio, o Sargento Marina ganhou o primeiro lugar em preferência do público. É um trailer, Sargento Marina, eu era Marina em Brasil, assemelhada a Sargento, por isso escrevi este livro, é um trailer. Fiquei em primeiro lugar, de preferência, em New Jersey, Estados Unidos.
Ali estão os 3 prêmios que eu ganhei, de los 3 livros, Sargento Marina, Entre Mares e Mistérios, esse, Luz Interior, Resiliência, e o outro, Luz Interior, Epitágonos em Sombras e Luz. E também ganhamos o prêmio em Viena, que tu também está ali também os prêmios. E também escrevi um livro de anedotas para ensinar ao mundo que se pode cambiar o chip do dolor para a alegria, que foi o que eu hice. Eu não quero ser um escritor mais no mundo. Eu quero ser a coerência plasmada em las hojas de mis livros, não? Eu não sou, eu sempre digo, eu não sou os livros best-seller. Eu sou a Cecília best-seller, porque foi exemplo, porque foi exemplo, não? Muy bien, muy bien. Entonces, ¿dónde podemos, la persona que quiere comprar los libros, dónde lo puede encontrar? Em Amazon, em bookmundo.es e em todas as livrarias de Vila Seca e em Barcelona, na Calle Vila e Vila, número 76, que se chama Bibliomusineteca. Ah, muy bien, mira, muy bien. Pues mira, también os podéis encontrar, las personas que nos están viendo ahora, yo voy a poner debajo de este vídeo, lo voy a poner todos los links que ya me ha dado la Cecilia, me lo van a dar y lo voy a poner por si ah, lo ayudamos, que ella venda su libro, que se hace viral este vídeo, que la gente que lo compre y la gente que compre su libro y que su luz interior que ayude a otras personas a superar todo lo que ya ha sufrido y que todo mundo puede hacerlo. Yo también he sufrido, todo mundo puede hacerlo. No hay ningún obstáculo y Dios está con nosotros, siempre ha estado con nosotros. Solo tenemos que buscarlo para que venga a nuestra vida. Así es. Bueno, muchísimas gracias, Cecilia, por compartir tu historia con nosotros. Una historia fenomenal, una historia impactante. Y te doy las gracias. Yo tengo un placer que te he tenido aquí, tenido con nosotros en la Academia Bestsellers Sin Fronteras. Todo el mundo, como he dicho antes, si quiere comprar el libro, le dejaré en la descripción ahí abajo, le dejaré el link del Amazon y todo donde se puede encontrar este libro. Y también vosotros, si estáis ahí y escucháis este vídeo, os gusta estas historias y también tenéis un libro que queréis ser entrevistado y queréis que vuestro libro salga a la luz, en la descripción también tenéis el link para la reserva, que es completamente gratuito. Y también no olvidáis suscribirse al canal y darle la campanita para no perder ninguna entrevista muy importante, muy valiosa para todo el mundo. Nos veremos el próximo capítulo, el próximo viernes o martes. Sí, nos veremos con otra historia increíble. Es decir, ahora que vamos a estar martes, los vídeos van a subir martes y viernes a las 6 de la tarde. Así que os espero en el próximo vídeo, la próxima entrevista con otros escritores que la verdad y su historia, cada historia merece ser contada. Un abrazo y nos veremos la próxima. Gracias. Gracias.